Agora para a Síria, quase um ano após a violência sectária mortal em uma província de maioria drusa abalar o país, uma autoridade da ONU alertou que os esforços para reparar as divisões e estabilizar o sul da Síria estagnaram. Uma investigação da ONU em março descobriu que mais de 1.700 civis drusos e beduínos foram mortos em julho passado. O relatório também afirma que o governo, as forças do governo sírio, combatentes tribais e grupos armados drusos podem ter cometido crimes de guerra. A vice-enviada especial da ONU para a Síria afirma que a atividade militar das FDI continuou no sul da Síria, dizendo que isso viola o acordo de separação de forças de 1974 e representa mais um obstáculo. Ouça só. Não houve progresso na implementação do roteiro de setembro de 2025 para a construção de confiança e reintegração em Sueida. As questões subjacentes que contribuíram para a violência de julho de 2025 continuam sem solução, incluindo as medidas de responsabilização. A desconfiança entre Damasco e os atores em Sueida persiste, assim como fortes sentimentos de desconfiança no nível social. Os apelos dentro de Sueida por secessão ameaçam minar a unidade e a integridade territorial do país. A atividade militar israelense no sul da Síria continuou, inclusive em violação ao acordo de separação de forças de 1974. As forças israelenses mantiveram presença na área de separação e realizaram incursões quase diárias em parte do sul da Síria, estabeleceram postos de controle temporários e realizaram buscas e detenções de civis. O governo sírio tem sido moderado e mostra abertura para um acordo de segurança com Israel, mas ainda não houve progresso concreto. A ONU na Síria está intensificando seus esforços para atender às necessidades da população afetada em meio à contínua atividade militar israelense. Reiteramos enfaticamente nosso apelo a Israel para que cumpra o acordo de 1974, liberte os detidos ilegalmente e respeite a soberania e a integridade territorial da Síria. E agora vamos para Washington, onde estamos com Haidil Awais, editora-chefe do Jassur News. Um bom final de manhã para você. Bom dia, obrigada. A ONU está certa nesse caso? Eu não acho, porque sabemos que não há confiança entre os dois lados, ou melhor, entre os três lados, o governo sírio, os israelenses e também os drusos em Sueida. Para os drusos em Sueida, eles acreditam que suas demandas ainda não foram atendidas pelo governo sírio. Houveram massacres horríveis contra os drusos em Sueida que aconteceram e até hoje ouvimos muitas conversas sobre responsabilização, mas ainda não vemos nenhuma responsabilização real na Síria. Algumas das pessoas que foram e se filmaram cometendo massacres em Sueida, ainda vemos elas circulando livremente na Síria. E elas não enfrentaram nenhuma consequência por isso. Vemos a comunidade drusa, mesmo em outras áreas além de Sueida, sendo submetida a discriminação, muita injustiça, por pessoas que talvez não sejam diretamente ligadas ao governo sírio, mas que fazem parte dos círculos do governo. Então, os drusos ainda não confiam na ideia de fazer parte da Síria e de ficar sob o governo de Damasco. Israel está preocupado e não quer outro ataque como o de 7 de outubro vindo da Síria. É por isso que vemos uma continuação do status quo atual. Na sua opinião, Israel pode dificultar a estabilidade no sul da Síria? O obstáculo é que os drusos fiquem sob o controle do governo sírio como o governo sírio deseja. Então, talvez oprimidos, talvez sem desfrutar de liberdades, não. Vivendo o que querem viver na nova Síria. Vemos algumas violações, por exemplo, agora acontecendo na cidade de Said Sidnaya, uma cidade de maioria cristã, onde jovens cristãos estão sendo presos e submetidos à opressão sob alegações de que eram afiliados ao antigo regime. Então, talvez, se Sueida voltar a ficar sob o controle de Damasco, veremos coisas semelhantes acontecendo com os drusos. Para os drusos, eles veem esse controle israelense, essa conexão em relações com Israel como uma forma de ajudá-los a desfrutar de algum nível de liberdade e de segurança.
E quanto ao presidente Trump pressionar a Síria a combater o Hezbollah no Líbano, enquanto o presidente sírio rejeitou a intervenção militar, a pressão dos Estados Unidos pode fazer Damasco repensar isso? Eu acho que qualquer pessoa que conhece muito bem a região, e claro, o presidente Trump não é uma dessas pessoas, entende muito bem isso. Essa não é uma boa solução. Não para sírios, libaneses, especialmente cristãos, drusos e xiitas libaneses, nem para Israel. Então ninguém está feliz com essa ideia do presidente Trump. É de certa forma parecido com uma ideia do tipo: vamos anexar o Canadá, deixar o Canadá se tornar outro estado americano. Então, eu acho que isso não é nada realista. A Síria ainda não tem um exército organizado. Existe uma coalizão de milícias islamistas, que antes faziam parte da oposição síria e agora estão trabalhando juntas de uma forma ou de outra. E se você enviar essas milícias islamistas para o Líbano, que é muito diferente social e politicamente e em muitos outros aspectos, isso vai resultar em um grande caos e muita opressão, e uma situação muito ruim e miserável para os sírios. E ouvimos o vice-presidente Vance falando sobre seu interesse em ver os cristãos do Líbano em segurança. E eu acho que essa não é uma boa maneira de garantir que os cristãos da Síria estejam seguros. E claro, nós sabemos e todo mundo sabe que Israel não vai ficar confortável ao ver Ahmad al-Sharaa. As forças e capacidades se expandem para o Líbano porque Síria e Líbano significam mais recursos e mais capacidades para o novo regime na Síria. E isso não é a favor nem do interesse de Israel, de forma alguma. E também não é bom para os sírios, que têm lidado com uma guerra ruim, com crise económica, então não é uma boa ideia de forma alguma. Certo, muito obrigada por essa explicação. Heidi Wawais, editora-chefe da Jasur News. Obrigada.